muito especial em que nós relembramos a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Nós estamos vivendo um momento agora que há muitos indícios de que a volta do Senhor Jesus Cristo está se aproximando. A volta do nosso Rei está próxima. E talvez mesmo a gente ouvindo isso, nós não estamos tendo tempo para poder falar com o nosso Deus. Nós não estamos tendo tempo para desenvolver um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai Celestial. Eu quero fazer um desafio para você durante esse mês de maio. Provavelmente o mês de maio tem de tudo para ser semelhante ao mês anterior. Uma indefinição muito grande das autoridades quanto às atividades, uma definição muito grande sobre questão de emprego, questão de ter ou não recursos para colocar comida dentro de casa. E provavelmente nessa correria toda pode se repetir o mês de abril ou até os meses anteriores da gente não ter tido um tempo de poder falar com o nosso Deus diariamente. Então eu quero fazer um desafio para você. Se você aceitar esse desafio, aí eu vou convidá-lo para você colocar-se de pé, para nós orarmos, você entrando nesse desafio conosco. Quantos aqui creem que a sua mão, ela é abençoada? Pode dizer glória a Deus. A sua mão é abençoada. Mas a nossa mão é um canal que pode ser para a bênção ou para a maldição, dependendo das escolhas que nós fizermos. Então, se você não tem tido tempo para Deus, a sua vida tem estado muito corrida, mas você usa essa mão para poder apertar um controle, para ligar uma televisão, para poder passar várias horas assistindo séries, ou assistindo jornais, ou assistindo novelas, ou assistindo filmes, essa mão está sendo um instrumento para afastá-lo de Deus. Se esta mão, você através do seu dedo, clica em um aplicativo no seu celular, onde você passa horas e mais horas nas redes sociais e não tem tempo de poder abrir a Bíblia, não tem tempo de poder fazer uma leitura da carta que o nosso Pai Celestial inspirou cerca de 40 escritores para nos dar de presente a Bíblia Sagrada. Então, esse dedo também não está sendo bênção na sua vida. Então, o desafio que quero fazer para você é: nós vamos orar pedindo, Deus, todas as vezes que eu for seduzido a querer ligar o controle e ficar assistindo horas e horas de televisão, me permita assistir horas e horas de televisão, se naquele dia eu tive pelo menos uma hora de oração, uma hora de intimidade contigo. Pastor, se for dessa maneira lá em casa, eu não vou mais assistir televisão. É preferível não assistir televisão e ir para o céu do que ficar agarrado na televisão e ser seduzido pelo pecado, ser seduzido pelas coisas deste mundo. Se você tiver coragem de ficar de pé, fica de pé porque nós vamos orar. Mas se você não tiver, também não precisa ficar de pé não, irmão. E nós não vamos, irmã, de maneira alguma ter qualquer preconceito contra você. O que nós estamos desafiando é: você e eu não temos sido fortes para poder vencermos essa batalha, mas o nosso Deus, Ele nos capacita para nós podermos vencer essa batalha. Então nós vamos pedir agora socorro da parte de Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dê essa condição, que a nossa mão ela esteja no controle do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está em nós. Que essa mão seja controlada, que a gente consiga ler mais Bíblia, que a gente consiga ter mais tempo de oração, mais tempo de intimidade com Deus. Se o nosso Rei está para voltar, nós não podemos ficar tão distante dele, porque ele pode voltar e a gente acabar ficando aqui. Eu quero recomendar a vocês assistirem um filme Deixados para Trás. Assista aquele filme. De repente aquele filme pode ser um canal de Deus para falar alguma coisa ao seu coração. Se você puder, leia o livro, que é muito melhor do que o filme Deixados para Trás. Leia, porque Deus vai falar muito poderosamente ao seu coração. Se você não tiver paciência para ler um livro, leia Mateus 24, 25 e 26, que você vai ter uma noção muito clara do que acontecerá depois que o Senhor Jesus Cristo voltar. Depois que Ele levar a igreja para estar consigo para toda a eternidade. Então nós vamos orar agora. Pai soberano e excelso, nós oramos neste instante. A nossa oração nesse momento, a Deus, é um pedido de perdão ao Senhor. Pela nossa correria, pela nossa vida tão estressante,
Pela vida, ó Deus, que nós temos tido tempo para várias coisas e não temos tido tempo para uma intimidade contigo. Querido Deus, nós pedimos, Senhor, que venha fazer com que a nossa mãos abençoadas que o Senhor tem nos dado, seja, ó Deus, uma bênção para poder direcionar aquilo que nós estivermos assistindo, aquilo, ó Deus, que estiver tomando o nosso tempo, aonde nós estamos investindo, ó Deus, os poucos minutos, as poucas horas que talvez nós tenhamos para entretenimento, tenhamos para recreação, tenhamos, ó Deus, para trazer um alívio à nossa cabeça. Pai Celestial, nós sabemos que o mundo vai de mal a pior, nós sabemos, ó Deus, que o inimigo ele tem utilizado de muitas estratégias para afastar-nos de Ti, para afastar-nos de um relacionamento mais próximo e mais íntimo. Então agora, Deus, nós pedimos por socorro. Deus, quando a minha mão estiver sendo tentada a poder ligar uma televisão, a ficar horas ou ficar muito tempo na televisão, sem que eu tenha tido a oportunidade de ler a Tua palavra, de em oração falar contigo, Deus, permita-me que eu não faça dessa maneira, mas dê-me o privilégio, ó Deus, da Tua presença. Nós podemos, ó Deus, declarar como Davi: ó quanto amo a Tua lei, mas, querido Deus, se não lermos a Tua palavra, se não praticarmos a Tua palavra, nós estaremos sendo hipócritas. Então, ó Deus, ajude-nos a não sermos hipócritas, ajude-nos, ó Deus, a sermos cristãos autênticos, ajude-nos, ó Deus, a sermos luz no meio das trevas, ajude-nos, ó Deus, a sermos o sal que vai trazer tempero a este mundo tão destemperado, a este mundo onde tem tanto ódio, este mundo tem tanto, ó Deus, pessoas que estão procurando um meio ou outro para poder destruir a outra. Deus, faça-nos efetivamente luz do mundo e sal da terra. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Por favor, pode se assentar. Amado irmão, amada irmã, nós já iremos participar da ceia do Senhor neste instante. Este ano é a 5ª ceia que nós temos a oportunidade de participar. E eu quero convidar você, abra por favor a sua Bíblia, do Evangelho que escreveu João. João, capítulo de número 6. Abra, por favor, aí, porque nós vamos ler. João, capítulo de número 6, versículo de número 35. João, capítulo 6, e o versículo de número 35. João, ele é o 4º livro do Novo Testamento. É o 4º evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Agora continue, por favor, vá para o versículo de número 54, que declara assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Por favor, pode fechar a sua Bíblia. Querido irmão, irmã, esse é um momento tão importante em que Jesus ele declara: olha, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então nós precisamos participar desse momento. Você e eu precisamos comer esse pão, precisamos beber este cálice para que nós tenhamos vida em nós. De repente o inimigo ele pode já ter trabalhado na sua mente de uma maneira tão firme que você pode falar assim: pastor, hoje eu não vou participar da ceia porque eu estou com algum problema. Eu não vou participar hoje porque eu preciso corrigir alguma coisa primeiramente na minha vida. A Bíblia declara: quem não come a carne de Jesus não tem parte com ele. Quem não bebe este sangue, este suco de uva, não tem parte com ele. E se porventura você não participar da ceia,
e o Senhor Jesus voltar? Isso pode ocorrer? E se porventura ele não voltar para todos nós coletivamente, mas ele voltar apenas para você, como ficará a sua situação? Talvez o inimigo pode enganar você e dizer, olha, você vai fazer igual aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz, você vai pedir perdão de última hora e Deus vai te perdoar de última hora. Isso são palavras enganosas de Satanás. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Então escute-me, querido irmão, querida irmã, esse momento agora é o momento para todos nós que somos igreja, comermos este pão e bebermos este cálice. O Senhor Jesus, quando ele estava no momento de participar da ceia, a palavra nos declara que à mesa com o Senhor Jesus estavam os seus apóstolos, estavam os seus discípulos, e juntamente ali com Jesus estava um que o traiu, que foi Judas. Por favor, preste muita atenção, porque Deus, ele quer movimentar o seu coração durante esse mês de maio. Pastor, por que durante o mês de maio? Porque é o mês que nós estamos vivendo nele, né? Ah, pastor, vou esperar para Deus movimentar meu coração em junho. Você pode esperar quando você quiser. Nós queremos que Deus movimente o nosso coração hoje, de agora para frente, o ano inteiro, durante o período que nós estivermos aqui na terra. Então escute-me, talvez você esteja como Judas. Judas, ele estava junto de Jesus, ele via os milagres que Jesus realizava, ele participava da caminhada do discipulado de Jesus, mas ele escolheu trair Jesus. Eu quero declarar, querido irmão e irmã, que você e eu, nós não somos Judas. Você pode dizer amém? Nós não somos Judas, mas de repente o diabo ele pode trazer a síndrome, a doença de Judas, e de repente nós começamos a trair a Jesus em alguma área da nossa vida. Então esse é o momento, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e comece a orar neste instante. Comece a pedir perdão a Deus. Comece a pedir pela misericórdia do Senhor. Você, irmã, é filha amada de Deus. Você, irmão, é filho amado de Deus. Você que está agora na sua casa, você que está parado em um determinado local participando do culto, por favor, curve a sua cabeça agora e comece a orar também. Deus, ele te trouxe à terra para um propósito muito especial. Deus te ama. Deus ama tanto você que enviou Jesus para morrer, para trazer vida para você, para trazer vida, não uma vida mesquinha, mas uma vida em abundância. E de repente você tem vivido uma vida de tantas incertezas, tem vivido uma vida de tantas dores, tem vivido uma vida de tantos choros. Deus quer enxugar todas as lágrimas de seus olhos, Deus quer trazer coragem ao seu coração, Deus quer fortalecer a sua fé. Mas escute-me, se você está à mesa agora, junto com Jesus Cristo, não permita que essa doença de Judas venha tomar conta do seu coração. Confesse para o Senhor agora o quanto você tem sido infiel. Confesse para o Senhor o quanto você tem trocado a intimidade com Deus por outras coisas. Talvez você reclama que não tem tempo, mas todos os dias você recebe 24 horas, todos os dias. E você tem tempo para um monte de outras coisas, mas não para poder ler a palavra, não para poder evangelizar alguém, não para poder discipular alguém, não para poder orar para alguém. Querido irmão, irmã, os dias estão sendo abreviados. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Deus tem uma bênção através de você. Então, esse é o momento de nós falarmos: Deus, nos perdoa. Nós não queremos, ó Deus, ter sentimentos de Judas em nosso coração. Nós não queremos estar no meio do teu povo, ó Deus, parecendo um discípulo e sendo um Judas. Nós não queremos estar no meio, ó Deus, da tua igreja, sendo como aqueles que estão sendo enganados e ainda enganando outras pessoas. Deus tem perdão sobre a sua vida. Eu quero convidá-lo a sentir o perdão de Deus sobre você agora. Somente você sabe em qual área de sua vida você tem sido Judas, você tem traído o Senhor. Somente você sabe em qual área da sua vida você não tem sido fiel. E o Espírito Santo está convidando você agora para se arrepender
diante de Deus, para se arrepender, curvar-se, humilhar-se perante Ele, para que Deus te exalte. Deus quer exaltar a sua vida, Deus quer trazer honra sobre a sua casa, Deus, aonde no lugar da tua vergonha, Deus quer te honrar. Mas é preciso entender que Ele fará isso quando nós nos humilharmos perante Ele. Querido Deus, juntamente com a tua igreja eu oro neste instante. Perdoa-me, ó Deus, pelos momentos em que eu atuei como Judas, momentos que eu não fui fiel, momentos, ó Deus, que os prazeres do mundo, os prazeres da carne, momentos, ó Deus, em que aquilo que são favoráveis aos olhos, a concupiscência dos olhos, foi mais forte, ó Deus, do que querer estar contigo. Então, Pai, que a tua bênção do teu perdão venha sobre a nossa vida como igreja. Nós nos arrependemos perante ti e nós pedimos ao Senhor que vai recolhendo todas as lágrimas que estão sendo derramadas neste instante. As nossas lágrimas, ó Deus, é de um povo que reconhece que sem ti nada somos. Essas lágrimas, ó Deus, é de alguém que já tentou tantas vezes, mas continuamos falhando na mesma questão. Querido Deus, dê-nos força. Nós clamamos por socorro. Deus, socorro, Pai, socorro, Pai. Nós queremos vencer todos esses gigantes, nós queremos vencer todas essas batalhas e só venceremos com a tua ajuda, só venceremos, ó Deus, com a tua unção sobre a nossa vida. Nós somente venceremos, ó Deus, com a presença do Espírito Santo em nós. Nós oramos agora pedindo pelo teu perdão, pedindo pela tua graça, misericórdia e amor sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, amém. Coloque-se de pé, por favor, que nós vamos orar consagrando o pão, consagrando o cálice neste instante. Aleluia. Pai soberano e excelso, nós oramos agora, apresentando este pão, apresentando este cálice. Querido Deus, que tenhamos vida em ti, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Querido Deus, não existe vida além de ti. Existem ilusões, existem falsas promessas, existem, ó Deus, ilhas de fantasias, mas só existe um lugar aonde que a tua presença, ó Deus, é real. Só existe um lugar, ó Deus, aonde o Senhor pode atuar com total liberdade. Este local é o nosso coração arrependido, este local é o nosso coração contrito, este local é o nosso coração, ó Deus, sedento pela tua presença. Então, querido Pai, faça morada em cada coração que estamos orando neste instante. Opere de uma maneira poderosa em cada coração que nesse momento nos achegamos perante ti, ó Deus, arrependidos, sedentos pela tua presença. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, amém. Pode se assentar. Você será servido neste instante. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E você que neste instante participa da ceia do Senhor. Quero convidá-lo para orar agora, para clamar ao Senhor. Peça a Deus agora por uma pessoa que você tanto ama, que você tanto faz questão desta pessoa, mas ela ainda está distante dos braços do Pai. Você pode orar agora pedindo: Deus, manda a salvação sobre a vida dessa pessoa. Peça a Deus que opere dentro de sua casa neste instante. Esse é o momento de você guerrear espiritualmente pela salvação de seus pais, pela salvação dos seus filhos. Se você tem um cônjuge que ainda não está seguindo ao Senhor Jesus, esse é o momento de você guerrear pelo seu cônjuge. Clame ao Senhor. Você pode clamar pelos seus irmãos, pelos seus tios, primos, pelos seus avós, pelos seus netos. Clame, porque o nosso Deus está atento. O nosso Deus, ele está com os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então clame ao Senhor agora. Diga estes nomes para Deus.
e Deus vai ouvir você. Deus vai ouvir você. E essa bênção, ela chegará também até a sua família em o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Sim, Deus soberano. Purifica-nos, Senhor, pelo sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo. Purifica-nos, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Purifica-nos, Senhor. Escute agora, ó Deus, os nomes que estão sendo proclamados. Leva a salvação até estas casas, ó Deus. Leve a salvação até estes corações, ó Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer para retirar uma pessoa de um charco de lodo. Não há nada, ó Deus, que o Senhor não possa fazer para trazer a esperança para aquela pessoa que de repente acredita que já queimou todas as suas fichas. Ainda há esperança, ó Deus. A tua palavra, ela nos assegura que todo aquele que vir a ti, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora essa pessoa. Então acolhe agora, Senhor, a nossa oração. Acolhe agora, ó Deus, o que clamamos a ti. Mande agora, ó Deus, o mover do teu Espírito Santo, para que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas, em o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo o repartido, deu graças e, entregando aos seus discípulos, disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. De modo semelhante, pegou o vinho, pegou o cálice, tendo dado graças, o repartiu e disse: bebei, tomai, esse é o sangue da nova aliança, sangue que é derramado por vós, sangue de restauração, sangue de libertação. Em memória do nosso Rei Jesus, que vivo está, nós comemos este pão e bebemos este cálice. Tu és precioso, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amado irmão, amada irmã, nós estamos dando sequência numa série de ministrações que traz como título O Chamado. Quem aqui esteve em uma célula na semana passada pode dizer glória a Deus? Eu quero desafiar você a estar em uma célula. Porque a palavra que está sendo liberada neste instante, Deus ele produzirá algo precioso em seu coração e você irá compartilhar essa palavra lá na célula. Se você disser assim, pastor, mas não é o meu dia de ministrar o roteiro. Eu não estou dizendo sobre ministrar o roteiro. Eu estou dizendo de você estar na reunião de célula e à medida que for sendo compartilhado cada ponto aqui, você diz, olha, esse ponto aqui Deus falou muito ao meu coração. Nessa parte aqui o Espírito Santo já fez algo precioso em mim para que ali na célula seja o local onde você pratique a palavra, onde você viva o que temos aprendido aqui, nós possamos praticar na célula e aonde Deus tem nos levado. Em o nome de Jesus eu quero desafiar você. Hoje ainda você vai receber esse roteiro. Se porventura você não recebeu o roteiro, mande uma mensagem para o seu líder de célula pedindo o roteiro. Se você ainda não está em uma célula, mande um número para o WhatsApp da igreja, 41410475. Nós iremos enviar esse roteiro em PDF para você poder ler, para você passar a semana inteira, permitindo que o Espírito Santo vá cada dia mais, cada manhã, falando ao seu coração de uma maneira muito poderosa, muito especial.
Na semana anterior nós falamos sobre não é necessário criar um propósito, porque no dia que você nasceu, Deus já trouxe você com um propósito. Você crê nisso? Pode dizer glória a Deus. Você já veio com um propósito? Então nós falamos que é necessário descobrir o propósito. E nessa noite, Deus ele vai tratar com você e comigo. Sabe de que maneira? Se você já descobriu o seu propósito. Eu quero louvar a Deus por isso. De repente você está dizendo assim, pastor, demorou, mas eu descobri por que eu estou aqui na terra. Agora todas as manhãs eu levanto, eu estou assim numa ânsia tremenda, numa vontade tremenda de realizar o meu propósito. Eu já descobri. Ou então você pode virar e falar assim, pastor, eu estou no caminho do descobrimento. Eu ainda não tenho certeza, mas eu já dei passos para descobrir qual que é o meu propósito aqui na terra. Escute-me, nós já dissemos anteriormente, o seu propósito, aonde você tem habilidades, aonde você tem dons, Deus vai usar você de uma maneira muito especial para realizar esse propósito. Pastor, eu sou uma pessoa que fala demais. Não feche a sua boca, então, fale muito a respeito de Jesus Cristo. As pessoas serão alcançadas por essa sua maneira de ser. Se você é uma pessoa muito calada, não tente ser uma pessoa muito faladeira. Continue sendo uma pessoa calada, porque Deus irá falar através dessa sua maneira de ser. Escute-me, a maneira que você veio à terra, Deus ele te trouxe para um propósito. Se tem que ter algumas correções, e nós sempre podemos ser aperfeiçoados, sabe o que a Bíblia diz? Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar essa obra em vós. Você quer ser aperfeiçoado? Amém? Deus vai aperfeiçoar. E hoje, a palavra ela é extremamente poderosa da parte de Deus. Por quê? Depois que a gente descobre, nós precisamos decidir, nós precisamos começar a realizar esse propósito. Mas escute-me, quando nós falamos sobre decisão, devia ser uma coisa muito simples para nós, porque nós tomamos decisões todos os instantes da nossa vida. Antes de vir para cá, você tomou várias decisões. Quando você estiver indo embora para sua casa, você vai tomar várias decisões. Isso deveria ser uma coisa tão simples como é em algumas situações. Mas escute-me, quando se trata do reino de Deus, quando nós estamos conectados com Ele, a decisão na nossa vida, ela passa a ser uma coisa tão simples, porque a Bíblia declara assim em Colossenses 3:17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, se você está saindo para trabalhar, vá trabalhar dando graças, vai trabalhar em o nome do Senhor Jesus. Se você estiver saindo para procurar um emprego, vá procurar esse emprego em o nome do Senhor Jesus. Se você está passando por uma luta muito difícil, onde você está trabalhando, vá sofrer, vá passar por essa luta em o nome do Senhor Jesus. As vitórias que você está vivendo agora, viva essas vitórias em o nome do Senhor Jesus, porque você dando graças ao Senhor Jesus, as suas decisões, elas são mais fáceis. A Nike, ela tem um lema, né, que diz assim, just do it, simplesmente faça. Sabe o que a Nike quer dizer com isso? Que quando as coisas vêm para nós, nós simplesmente temos que fazer. A gente não tem que ficar pensando 300 vezes, a gente tem que fazer. Não, pastor, não é bem assim, né? A gente tem que pensar. Eu não disse que não tem que pensar, eu estou dizendo que não temos que ficar pensando 300 vezes, e quando chega na de número 300, a gente volta lá para a de número 27. Porque nós pensamos tanto, vieram tantas coisas para pensar, que nós simplesmente não tomamos a decisão. Escute-me, escute-me. Se você tem alguma coisa séria para resolver na sua vida, e você está vivendo em círculos, se você não está conseguindo tomar decisões, o Espírito Santo de Deus nessa noite quer levar você para um novo patamar.
Ele quer levar você para um novo patamar. Escute-me. De repente você pode falar assim, sabe o que é, pastor? Eu sou uma pessoa muito segura. Tudo aquilo que eu faço, eu gosto de planejar. Por favor, responda para você mesmo e não para mim. Há quanto tempo você está planejando isso? Você está confortável? Talvez você não está mais confortável. Você está se enganando. Você sabe que você não está mais planejando. Você sabe que você está sim adiando tomar uma decisão séria na sua vida. E quando nós tomamos a decisão de realizar o nosso propósito, o diabo, sabendo que em nós habita o Espírito Santo de Deus, o diabo sabendo que um crente decidido, determinado por Jesus, ele causa estragos enormes no império das trevas. Sabe o que o inimigo faz, querido irmão e irmã? Ele começa a lançar iscas para tirar do seu propósito. Quando eu falo sobre iscas, você lembra de quê? Peixe, pescaria. Eu não sou um especialista em pescaria, mas eu gosto de pescar. Uma coisa eu já aprendi. Dependendo do tipo de peixe, eu vou utilizar determinada isca. Você pode ter a isca mais chamativa do mundo, mas se você usá-la para determinado tipo, determinada espécie de peixe, você não vai conseguir pegar aquele peixe. Então escute-me, o diabo olhando para você, percebendo que você tem um grande potencial, ele vai procurar utilizar uma isca que vai seduzir você. Ele vai procurar utilizar uma isca que fará com que você comece a fugir do propósito de Deus. E sabe por que o diabo ele utiliza iscas? Porque escute-me, querido irmão, querida irmã, o diabo, na sua maior intenção contra o crente, ele, na maioria das vezes, ele não quer tirar o crente de dentro da igreja. Ele não quer tirar. Sabe por que estratégias de guerra? Um soldado ferido dá muito mais trabalho do que um soldado morto. Então ele não quer te tirar daqui de dentro, ele quer manter você aqui, mas sabe como ele quer manter você aqui? Ele quer manter você aqui ferido, ele quer manter você aqui desgastado, ele quer manter você aqui dentro frustrado. Então ele vai utilizando iscas para poder afastar você de desenvolver o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu quero colocar uma isca, eu quero dar nome a uma isca que ele utiliza, que é a isca do atraso. O diabo utiliza essa isca, sabe para quê? Para que você continue gastando muita energia para ficar dando desculpas a respeito do momento que você está vivendo agora. Todo dia você levanta e fala assim, qual vai ser a desculpa que eu vou criar para hoje? Aí você cria uma série de desculpas. Você se depara diante de uma coisa que você tem que decidir. Irmão, irmã, você tem que decidir. Mas aí sabe o que acontece? Você arruma um monte de desculpas novamente. E essas desculpas estão fazendo com que o tempo passe. O tempo está indo embora. E você de repente continue no mesmo ciclo vicioso aonde você se encontra já há tanto tempo. Se eu perguntar assim para você, quando você olha para o futuro, quando você olha para a frente, aonde você estará daqui a 10 anos? Escute-me, o que você está fazendo hoje irá interferir tremendamente aonde você estará daqui a 10 anos. Pastor, mas eu não me preocupo com daqui a 10 anos. Quais são as decisões que você está deixando de tomar? Quais são as decisões que você está tomando? De repente o diabo está fazendo com que você seja uma pessoa que está sempre dando desculpas para não realizar o seu chamado aqui na terra. Ele pode utilizar a seguinte desculpa. Nós já falamos aqui anteriormente, pastor, eu tenho algumas dificuldades. Eu sou uma pessoa muito tímida, então eu não posso desenvolver o meu chamado. Pastor, eu sou uma pessoa que não estudei muito. Ou então, pastor, eu estou estudando muito, mas eu quero estudar mais ainda. E você vai trazendo uma série de desculpas. Pastor, sabe qual que é o meu problema? É onde eu moro. O pastor que não conhece o meu pai e a minha mãe. O pastor que não conhece a minha história, ela é um problema. Escute-me.
Quando Deus ele olha para você, quando ele enxerga o propósito que ele te deu, ele não está enxergando aonde você está, ele está enxergando para onde ele quer te levar. E você irá para lá, para o lugar aonde Deus quer que você esteja, se você tomar uma decisão. Então escute-me, tudo aquilo que te ocupa, que te afasta de viver o propósito de Deus, isto é uma isca que Satanás está utilizando contra você. Se nesse momento você tivesse aí um tempão, se você pudesse agora deitar a cabeça no seu travesseiro, qual é a isca que o inimigo tem utilizado para atrasar o chamado de Deus na sua vida? Somente você pode falar sobre isso. Utilizado ele tem lançado cada vez mais uma isca mais atrativa, e as iscas são diferentes, não é igual da sua irmã, não é igual do seu irmão. A isca que ele utiliza não é igual para toda a igreja, mas ele está utilizando essa isca do atraso para fazer com que você crie inúmeras desculpas. Mas eu gostaria de proclamar sobre você uma grande verdade, e você pudesse tomar posse agora dizendo: Deus, eu não quero viver mais de desculpas. Eu posso até pedir, eu não quero mais, ó Deus, ficar gerando desculpas para não realizar o meu propósito. Eu posso até me arrepender de algumas decisões, mas Deus, eu quero, através da mente de Cristo que eu tenho, eu quero tomar decisões, eu não quero mais permanecer no mesmo lugar onde eu estou. Você pode dizer glória a Deus? Agora escute-me, essa daqui, uma outra isca que o diabo utiliza, eu considero, querido irmão e irmã, uma das iscas mais atrativas, mais sérias, mais graves que ele utiliza. E esta isca, ela se parece com uma verdade. Eu estive na manifestação ontem, e é muito interessante como algumas coisas elas saltam aos nossos olhos. Quando você olha para uma pessoa conservadora, a gente precisa identificar alguns valores conservadores. Valor da família, constituída por um homem, por uma mulher e os filhos. A gente olha para um conservador, a gente tem que enxergar amor à pátria, amor aos valores que nós temos quanto a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa trabalhadora, a ser uma pessoa que através do seu suor irá conquistar as suas coisas. Então a gente precisa enxergar dessa maneira. Mas ontem estava uma multidão tão grande ali na Avenida Afonso Pena. De repente você podia olhar para várias pessoas, aí de repente você pode até inferir, não, aquela pessoa ali é mais conservadora do que aquela outra, mas a gente não consegue identificar muito bem. Mas de repente quando você vê uma pessoa vindo da janela de um prédio, jogando ovo lá de cima, jogaram até uma pedra, inclusive. Quando você vê uma pessoa lá de cima, fazendo um sinal de dedo, aquele sinal obsceno com o dedo, aí já não resta dúvida. A gente sabe, olha, isso daí é completamente, é diametralmente oposto aos nossos valores. Isso é fácil de enxergar, não é fácil? Mas escute-me, se podemos dizer assim, que uma falsa verdade, escute-me, não existe falsa verdade. A verdade é a verdade, a mentira é a mentira. Mas o diabo, ele pega uma mentira e maqueia essa mentira e nos apresenta como verdade. Escute-me, eu posso crer que essa é a isca mais poderosa que o diabo tem utilizado para poder parar muitos crentes hoje em dia. E sabe qual é essa? Eu vou falar de uma maneira assim, pastor, eu não acredito que é isso uma coisa tão simples. É a segunda isca que nós colocamos aqui no nosso roteiro. Se o diabo ele não consegue te atrasar através das desculpas, ele começa a desviar você do propósito. E nós escrevemos aqui no roteiro dizendo o seguinte, essa isca, ele vem para você e diz da seguinte maneira: pode ficar esperando, porque Deus vai tomar todas as decisões por você. Aí de repente você está dentro da igreja
e está saltando aos seus olhos aquilo que você precisa realizar, mas o diabo te engana dizendo: espera em Deus, porque Ele vai tomar essa decisão por você. E sabe por que eu afirmo dessa maneira que é uma isca de Satanás? Porque, escute-me, Deus, Ele não toma todas as decisões para nós. Ele tomou uma decisão quando você estava vindo à terra. Ele disse: olha, eu estou enviando essa pessoa para poder desenvolver esse chamado. Esta decisão foi de Deus. Mas a decisão de quando realizar o chamado, ou então de nem realizar o chamado, esta decisão é sua, única e exclusivamente sua. Pastor, eu tenho algumas dúvidas sobre como tomar a decisão. Eu não posso ficar aqui durante 1 hora falando para você sobre várias maneiras, várias formas de você poder tomar uma boa decisão. Irmão, escute-me, eu vou mencionar só uma delas. Sempre quando for tomar uma decisão, antes de comunicar com alguém, antes de falar com qualquer pessoa, antes de pedir qualquer conselho, pegue esta questão que você precisa tomar uma decisão e leve-a até a cruz de Cristo. Leve lá. Se esta decisão estiver de acordo com a vontade de Deus, vá pedir conselhos, vá conversar com alguém, vá estudar sobre qual será a melhor coisa a ser feito. Mas se não passar nesse primeiro teste, toma a decisão de deixar isso para trás e não querer continuar nisso daí. Eu só quero falar sobre essa. Mas escute-me, eu disse na manhã de hoje, quando eu estava elaborando esse roteiro, eu aprendi uma coisa muito poderosa, mas uma coisa muito simples, extremamente simples. A palavra decisão, ela vem do latim, que vem de um ajuntamento de palavras, é formado a palavra decidere, vem do latim. E essa formação vem o de, significa fora. E o caedere significa cortar. Então, uma decisão, uma verdadeira decisão, implica, sabe em quê? Cortar possibilidades. Deixa eu falar disso de uma maneira mais clara. Quando você vai tomar uma decisão, você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que deixar algo para escolher algo. Quando você decide por alguma coisa, você está dizendo sim, eu quero, e está dizendo não para várias outras coisas. Esta é a origem dessa palavra no latim. Eu tenho que tomar uma decisão. O que é essa decisão? Eu preciso escolher alguma coisa, mas preciso abrir mão de algumas coisas. Eu quero trazer um exemplo bíblico para você, que Deus vai falar muito ao seu coração sobre a questão de tomar uma decisão, de ver várias possibilidades, mas escolher a possibilidade que Deus tem para a sua vida. Abra, por favor, em Gênesis. Para você não ter dificuldade para abrir, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Irmão, irmã, infelizmente, tem algum crente que hoje não sabe onde está mais Gênesis na Bíblia. Não tem lido Bíblia. E escute-me, Bíblia não é esse negócio. Ah, pastor, eu já li a Bíblia 20 vezes. Você continua lendo? Se não continua lendo, não está surtindo nenhum efeito na sua vida. Eu faço a leitura diária da Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, mas olha, posso dizer, não é orgulho já ter lido a Bíblia várias vezes, não é nenhum orgulho para mim. Eu vejo como uma gratidão a Deus poder continuar lendo a Bíblia todos os dias, poder me alimentar todos os dias com a palavra. Gênesis capítulo 19, versículo 17, a parte B. Um dos anjos disse: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Por favor, feche a sua Bíblia. Eu vou contextualizar aqui esse texto e provavelmente a maioria de nós saberemos. Aqui nós estamos falando quando Ló, juntamente com a sua mulher e as suas 2 filhas, 4 pessoas naquela família, eles estavam morando em Sodoma e de repente
Deus mandou um juízo sobre Sodoma e Gomorra e algumas cidades ali do vale. Deus disse, olha, eu irei destruir. Pode fechar a sua Bíblia para você prestar atenção aqui na ministração. Chegando em casa, leia de Gênesis até o Apocalipse, vai ser uma bênção. É muito maravilhosa essa história. Mas foca aqui agora. Foco no tema. Deus disse, lá bem atrás, Abraão, eu irei destruir Sodoma e Gomorra. Quem se lembra disso daí pode dizer glória a Deus. Deus disse, eu vou destruir. Abraão começa a interceder perante Deus. E Deus falou, ok, Abraão, então eu vou livrar Ló. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E Deus decidiu salvar Ló e a sua família. Você acredita nisso? A Bíblia diz dessa maneira, Deus decidiu. Mas sabe o que aconteceu? Quando os anjos, eles chegam ali na casa de Ló e falam, Ló, você precisa sair daqui porque isso aqui vai ser destruído. Vamos embora, você tem que sair daqui. E ele fala assim, olha, por amor à sua vida, não olhe para trás, não pare em nenhum lugar das planícies, fuja para as montanhas, ou você será morto. Alguém tem dúvida a respeito da clareza desta ordem? Gente, uma ordem mais clara do que essa? Por amor à sua vida, fuja. Opa, então eu não posso continuar aqui. Fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás. Mas eu não olhe para trás. Não pare em nenhuma planície. Fuja para as montanhas, porque senão você vai morrer. Ló recebeu essas palavras. E a Bíblia declara que os anjos, eles tiveram que agarrá-los e sair arrastando eles para poderem serem salvos. Qual que era o plano de Deus? Salvar Ló e a sua família, porque lá atrás ele disse a Abraão, pela sua intercessão, eu irei salvá-los. Você se lembra disso? Qual que era a intenção de Deus? Qual que era o desejo de Deus? O que estava no coração de Deus? Salvar aquela família. Você concorda com isso? Amém? Mas olha o que acontece. No capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. É a realidade. De repente a gente vê essa história tão triste, uma pessoa morrendo, uma pessoa perdendo a vida, e a gente fala assim, por que que Deus deixou essa mulher olhar para trás? Por que que Deus não impediu ela de olhar para trás? Por que que Deus permitiu ela morrer? Qual que era o desejo de Deus? Qual que era a vontade de Deus? Que eles fossem salvos. Deus enviou anjos para poderem tirá-los daquela cidade. Eles foram arrancados de Sodoma, porque Deus queria que eles vivessem. Mas a mulher de Ló tomou uma decisão. Escute-me, Deus, ele não interfere na decisão que você está tomando. Querido irmão, querida irmã, se você está tomando uma decisão que vai te levar para o inferno, Deus não vai interferir nessa decisão. Se você está decidindo alguma coisa que vai acabar com o seu casamento, que vai destruir a sua família, Deus não irá entrar nessa decisão que você está tomando, porque qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é Ele pega aquela pessoa que está abandonada, traz essa pessoa, constitui essa pessoa. Deus faz com que aquela pessoa que mora sozinha, Deus faz com que aquela pessoa que está desamparada tenha família. Você já ouviu isso? A Bíblia declara que Deus, Ele levanta o pobre do monturo. Deus, ele apanha aquele que é solitário, aquele que está desamparado e o constitui família. Então esse é o propósito de Deus, mas escute-me, a decisão, ela é de cada um de nós. E talvez o inimigo está usando essa isca, dizendo para você, pode permanecer do jeito que você está, porque uma hora Deus vai tomar uma decisão para a sua vida. Deus já tomou a decisão para a sua vida, quando Ele chamou você para vir para a salvação. Deus já tomou essa decisão. Deus olhou para você, escute-me. Quando Deus olhou para você, Ele viu que você estava em um local, em um charco de lodo, em um local de um mau cheiro tremendo. Você estava cheio de pecado, cheia de pecados. Deus olhou para você, irmã. Deus olhou para você, irmão. E Deus disse assim,
eu quero salvar essa pessoa. Eu quero salvar essa pessoa. Mas escute-me, Deus ele não fica apenas nas palavras. Deus ele decidiu. O que Deus decidiu? Salvar você. E qual foi a decisão dele? Ele mandou Jesus para poder salvar você. Mas ele disse, olha, eu estou decidindo enviar Jesus, mas decidir ser salvo é com você, é com cada um de nós. Aquela mulher, ela foi seduzida, sabe por quê? Ela estava sendo retirada ali de Sodoma. Talvez ela pensou da seguinte maneira: da mesma forma que Deus mandou um anjo para me tirar de Sodoma, quando eu olhar para trás, ele vai colocar um óculos escuro nos meus olhos, para eu não enxergar aquilo que eu não devo enxergar. Mas escute-me, Deus não preparou óculos escuros, porque não era esse o propósito dele. O propósito era de que eles obedecessem. O propósito era que eles decidissem qual que é a decisão. Olha, vai para frente, não olha para trás, não olha para nenhuma planície, fuja para as montanhas. Mas ela ficou seduzida por alguma coisa. Querido irmão, querida irmã, nesse tempo agora, o Espírito Santo de Deus tem se movimentado de uma maneira tão grandiosa para dizer para mim, para dizer para você, olha, não olhe para trás, olhe para frente. Nós temos Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para frente, não olhe para trás. Se você olhar para trás, você irá morrer. O seu passado irá te matar. O seu passado irá te destruir. Olhe para frente. Infelizmente, ela não conseguiu olhar para frente. E quando ela olha para trás, ela morre. Sabe o que a Bíblia declara em Deuteronômio 30 e 19? Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Qual que é o propósito de Deus? Que você ou eu escolhamos a morte? Não. Deus ele quer que a gente escolha a vida. Mas escute-me. Tem Satanás e muitos demônios lançando iscas à sua frente, lançando iscas à minha frente, para ver em qual das iscas nós iremos cair. E para você refletir sobre essa questão da isca, quando a gente vai pescar, quem aqui pesca sabe, tem determinados lugares que a gente usa varinha, aquela varinha pequenininha, porque a gente quer pescar ali bem próximo, os peixes estão ali bem à margem, então a gente usa uma varinha com uma linha bem curta. Mas quando os peixes estão mais distantes, a gente tem que usar o quê? A gente tem que usar um molinete, tem que usar uma carretilha para a gente poder pescar. Então escute-me, se o inimigo está lançando iscas para alcançar você, por favor reflita sobre isso. O diabo ele está com uma varinha, porque você está tão perto dele, ou o diabo está usando uma carretilha de 200 metros. Você está tão longe dele que ele está tendo que usar uma carretilha, mas ele não está deixando de lançar as iscas. Querido irmão, irmã, escute-me. O problema não é a isca que o diabo está usando contra você e contra mim. O problema é como essa isca ela pode nos seduzir. Como essa isca pode ser tão atrativa aos nossos olhos, a ponto de nós termos essa clara orientação, clara direção de Deus. Olhe para a frente, olhe para as montanhas, olhe para o alto, de onde vem o seu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
mas de repente estamos tão próximos que ele está usando uma varinha. Querido irmão, irmã, eu quero orar com você nessa noite para você começar a repreender as obras do diabo na sua vida, porque se ele vir lançar iscas contra você, ele vai ter que lançar de mulinete ou de carretilha, mas ele não vai usar varinha, porque você vai estar muito longe do alcance dele. Sabe o que a Bíblia declara? Nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Isso é Bíblia. Nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Ele tenta 24 horas por dia, mas se a Bíblia declara que ele não nos toca, ele não nos toca, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Se você está aqui nessa noite, ou se você está acompanhando o culto aí, e se você ainda não tomou a decisão em receber Jesus como seu Salvador, ou se você vir assistir esse culto 300 anos após a gente ter estado aqui pregando, eu quero ler uma passagem bíblica para você que ainda não tomou a decisão sobre receber Jesus na sua vida. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 declara assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando estivermos orando no final deste culto, dessa celebração, você vai orar junto comigo, você vai orar junto com essa congregação que está reunida aqui, com essa congregação que está reunida em várias casas, diante de vários aparelhos de televisões, diante de aparelhos celulares, tablets, qual é o equipamento que está sendo utilizado. Você vai orar e você vai dizer: Jesus, eu estou confessando com a minha boca que eu creio em Ti. Tu és o Filho de Deus, viestes à terra para me salvar e eu quero ser salvo. Mas se você já tomou a decisão, irmã, escute-me. Deus, ele requer de você nessa noite. Deus requer de você nesse momento. Decidir pegar alguma coisa e largar outras coisas. Tomar uma decisão implica em abrir mão de algo e manter algo com você. Talvez está tão difícil que você está vivendo uma vida tão difícil, tão miserável, tão escassa da presença de Deus. E para finalizar, eu quero ler Isaías 1:19. Sabe o que a Bíblia declara? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se você pegar essa palavra e expandir essa palavra para toda a sua vida, você pode dizer assim: se eu quiser e eu obedecer. Se você ainda não é casado, você pode dizer assim: eu terei o melhor casamento sobre a face da terra. Se você já é casado, você pode declarar assim: se eu quiser e obedecer, o meu casamento será o melhor casamento sobre a face da terra. Você pode dizer assim: olha, se eu quiser e obedecer, eu terei o melhor emprego sobre a face da terra. Escute, o melhor emprego não é aquele que ganha mais. O melhor emprego não é aquele que trabalha menos. O melhor emprego não é devido aos seus horários. O melhor emprego é aquele que você estiver lá realizando o propósito de Deus. Esse é o melhor emprego. Sabe por quê? Você vai estar lá sendo luz no meio das trevas. Esse é o melhor emprego. Existem milhões, milhares de ocupações. Você pode escolher muitas profissões, mas escute-me, a melhor profissão para você escolher é aquela aonde você estiver realizando o propósito de Deus. Se quiser e se obedecer, você terá o melhor dessa terra. Talvez você, irmão, irmã, está vivendo uma escassez espiritual, mas permita-me ser muito claro, tem sido uma escolha sua. É se você quiser e se você obedecer.
Não adianta querer também não obedecer. Se quiser, a obediência irá levá-lo a tomar uma decisão. Vai levá-lo a tomar uma decisão. E essa decisão vai fazer com que você abra mão de algumas coisas para poder escolher ter outras coisas. Vamos pegar esse jargão da Nike, simplesmente faça. Irmão, irmã, simplesmente decida. Talvez você está complicando o trem, para eu poder... Irmão, para com essa besteira de complicar tanto as coisas. O evangelho, ele é tão simples, tão simples. Ah, pastor, mas para eu arrumar um casamento, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Talvez você está preocupada com 300 coisas e não se preocupou em obedecer. Você pode querer o casamento que você quiser, mas se você não obedecer, você não vai ter o melhor sobre a face da terra. Pastor, eu quero morar na melhor casa. Não é pecado desejar morar na melhor casa. Se você quiser e se você obedecer, você poderá ter a melhor casa. Qual que é a melhor casa? A melhor casa é onde você está vivendo em harmonia com a sua família. Não adianta ter casa enorme, ter casa super luxuosa, maravilhosa e de repente viver ali num desgaste. Irmãos, glória a Deus, eu oro ao Senhor que Deus tem me dado, né? Tem nos constituído uma família muito abençoada, uma família cheia de problemas, uma família cheia de dificuldades, uma família cheia de erros, e Deus vai nos aperfeiçoando cada dia mais, e eu fico muito feliz com isso, sabe por quê? Porque, olha, eu me conheço, se eu fosse perfeito, ninguém ia me aguentar. Ninguém ia me aguentar. Minha família já tinha me mandado embora, mas eu sou imperfeito. Aí quando eu acordo, eu falo, nossa, eu sou imperfeito, então eu tenho que baixar a bola. Eu falo, olha, eu preciso obedecer mais, porque eu sou imperfeito. A minha família é uma bênção, a minha casa é um pedaço do céu. Passou lá nesse pedaço de céu, tem briga, tem hora que tem briga, tem hora que tem confusão, tem hora que tem confusão. Mas ali reina a paz do Senhor, sabe por quê? Nós queremos e nós temos obedecido. Obedecer custa, obedecer é caro. Porque todas as vezes que nós decidimos obedecer, nós estamos abrindo mão de alguma coisa. Nós estamos abrindo mão de alguma coisa. E olha, hoje, eu quero convidá-lo simplesmente a obedecer. Simplesmente a obedecer. Talvez você fale assim, pastor, eu vou fazer igual o pastor, vou ler a Bíblia mais de 7 vezes, 8 vezes, para que eu tome a decisão. Você não precisa disso não. Pastor, eu vou passar um mês indo no monte orar para tomar a decisão. Você não precisa disso não. Mas pastor, o pastor não sabe que eu tenho que decidir. Como que o pastor está dizendo assim que eu não... Irmão, eu estou falando de Bíblia. Quando Jesus estava tomando a decisão mais séria a respeito do seu ministério aqui na terra, sabe o que ele fez? Ele orou uma noite. Ele orou uma noite. Pastor, mas Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele o quê? Ele foi levado, né? Ele não foi porque ele quis. Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Mas ele não falou assim, olha, eu vou passar 40 dias no deserto, não. A Bíblia fala que o Espírito de Deus o levou ao deserto para ele ser tentado. E depois daquilo, quando ele foi selecionar os 12, quando ele foi tomar uma decisão, Jesus, para tomar uma decisão, ele estava orando, ele orou uma noite. Então, irmã, não vamos complicar a coisa não. Pastor, para eu arrumar um namorado, para eu arrumar um noivo, eu vou ficar orando, vou fazer igual o Jacó, vou trabalhar 7 anos. Irmão, se você pode esperar, irmã, esse tempo todo, o problema é seu. Pode esperar o tanto que você quiser. Agora, quem está querendo, vou te ser sincero, quem está querendo casar não vai esperar 7 anos, não. Vai para o joelho essa noite. Vai para o joelho essa noite e fala, Senhor, eu estou disposto a obedecer. Simplesmente obedeça e o sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida. Fique de pé, por favor, que nós vamos orar. Aleluia. Eu prego esta palavra com uma tranquilidade tão grande. Sabe por quê? Eu não enxergo aqui nessa noite uma comunidade de perdedores. Eu não enxergo aqui nessa noite uma comunidade de pessoas derrotadas. Mas eu enxergo, sim, pessoas carentes de Deus, pessoas que precisam de Deus. Então nós vamos orar. Nós vamos pedir pelo mover sobrenatural.
pelo mover sobrenatural de Deus, e Deus fará isso. Se você me perguntar assim, pastor, e quem está do outro lado? Deus é Deus de perto, é Deus de longe também. Ué. Não tem limitações para o nosso Deus. Você disser assim, pastor, a decisão que eu tenho que tomar é muito séria. Ela envolve coisas que o pastor nem imagina. Escute-me, decida primeiro obedecer. Decida obedecer. Porque aí quando você tomar essa decisão vai ser tão fácil, tão simples, porque você simplesmente decidiu obedecer. Deus não vai tomar uma decisão por você. A decisão que tinha que tomar para a sua salvação, ele já tomou, que foi enviar Jesus. A decisão que ele tinha que ter para que você pudesse tomar decisões, ele já mandou a Bíblia, que é orientação para nós. Ele já constituiu a igreja, que é onde nós nos fortalecemos, onde nós nos congregamos e aonde nós somos lapidados pelo convívio uns com os outros. Então Deus já fez. Então nós vamos orar agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida o mês de maio, um mês de milagres. Eu quero profetizar sobre a sua vida um mês de maio, um mês extraordinário de Deus. Mas eu quero repetir, porque eu não quero trazer para você aqui como se fosse algo assim mágico. Pastor, por que o mês de maio? Não quero que você tenha essa ideia, mas tem a verdade, é porque nós estamos no mês de maio. Se a gente estivesse no mês de junho, eu ia falar assim, olha, junho vai ser um mês extraordinário para você. Nós estamos vivendo agora. Se você quiser, se você obedecer, você irá tomar as melhores decisões. E você não vai ficar com a culpa sobre a sua mente. Você não vai ficar sentindo, irmã, culpada. Você, irmão, não vai ficar sentindo culpado. Porque você decidiu querer e você decidiu obedecer. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Mais soberano e excelso. Nós oramos agora esse grupo de pessoas muito reduzido que estamos reunidos aqui nessa noite. Mas não importa, ó Deus, a quantidade de pessoas. Nós oramos para Ti. O ambiente, o local, ele não nos determina. Não, ó Deus. Nós oramos ao Senhor agora pedindo e declarando, Deus, nós queremos. Nós queremos ter uma vida com maior integridade. Nós queremos, ó Deus, constituir famílias. Nós queremos, ó Deus, ter casamentos abençoados. Nós queremos, ó Deus, ter famílias curadas, pessoas restauradas. Nós queremos, ó Deus, que os nossos filhos, eles sejam prósperos, sejam bem-sucedidos, sejam bem-aventurados. Nós queremos, ó Deus, ter as melhores profissões. Nós queremos, ó Deus, estar nas melhores colocações. Nós queremos, ó Deus, estar conquistando almas para o Teu reino. Nós queremos ser os melhores em realizar o Teu propósito sobre a face da terra. Mas, Deus, nós estamos decididos a obedecer, estamos decididos a tomar uma decisão, e nessa decisão, ó Deus, alguma coisa nós precisamos abrir mão. Querido Deus, eu quero orar agora juntamente com essa pessoa que está recebendo o Senhor como Salvador, como Libertador. A oração que essa pessoa faz agora, ó Deus, em meio às lágrimas. Querido Deus, acolha esse coração. Essa pessoa está te declarando como filho de Deus. Essa pessoa está te declarando como que o Senhor veio aqui em carne, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Querido Deus, eu oro por essa pessoa agora, porque ela vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas ela já está abrindo mão do que é mais necessário, que é abrir mão do mundo, e está escolhendo o Senhor Jesus. Querido Deus, receba essa pessoa, escreva o seu nome no livro da vida. Pai, eu oro agora juntamente com aqueles que já se decidiram por Ti. Eu oro agora, ó Deus, com aqueles que estavam firmes na fé, mas oro também com aqueles que estavam fracassando na fé. Eu oro agora, ó Deus, com aqueles que estavam tão indecisos, que estavam, ó Deus, cheios de coisas na mente, não estavam conseguindo tomar nenhuma decisão porque eram muitas opções. Deus, se essa pessoa agora está decidida a obedecer, que sejam retiradas, ó Deus, todas essas opções do mal, e essa pessoa mande para muito longe todas essas coisas através de uma decisão séria, de uma decisão perante o Senhor. Querido Deus, nós estamos no vale das decisões. Nós estamos, ó Deus, no vale das decisões, mas o Senhor quer nos levar para a montanha, aonde há salvação. O Senhor quer nos levar para o monte, de onde vem o nosso socorro. Então leva-nos, ó Deus, em direção ao monte.
Leva-nos, ó Deus, em direção às montanhas. Querido Deus, coloca colírio agora nos nossos olhos espirituais, para nós começarmos a contemplar o teu sobrenatural, para nós começarmos a ter voos altaneiros na tua presença. Sim, querido Deus, o que esta irmã está decidindo, Deus, honre a fé da tua irmã. O que este irmão está decidindo, Deus, honre a fé deste irmão. Querido Deus, o que esta família está decidindo, honre a fé dessa família. Querido Deus, o que esta criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, esse idoso está decidindo, querido Deus, honre a fé dessa pessoa. Sim, ó Deus, nós queremos e nós estamos decididos a obedecer e decididos a tomar a melhor decisão, a melhor escolha, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bendito seja o Senhor, que através de sua palavra, Ele declara que nós temos a mente de Cristo. E por termos a mente de Cristo, nós podemos declarar que nós somos mais do que vencedores pela sua palavra. E essa palavra nós queremos, estamos decididos, nós comeremos o melhor sobre a face da terra, para a glória de Deus Pai. Ao leão da tribo de Judá, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tributamos toda a honra, tributamos toda a glória, tributamos todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Para ti, Deus, receba, Senhor. Amém. Permaneça no seu lugar, por favor. Permaneça no seu lugar, por favor. Já finalizamos, desligamos tudo, amém. Permaneça, assente. Que eu quero orar. Eu vou orar agora sobre esse propósito. Querido irmão e irmã, na manhã de hoje, nós oramos para um propósito. E eu quero orar nesse propósito agora. Nós já encerramos. Fizemos questão de não apresentar isso, né? Deixar isso gravado. Não que tenha nenhum problema. Mas para quem não entende, coisa espiritual é coisa espiritual.